Apocalipse, capítulo de número 15, verso 1. 7 anjos e 7 taças. Aleluia. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está, aleluia, a tua voz ouvir, enche-me e gozo para te servir. Fala suavemente, fala com muito amor, ouve tua voz eu quero. Aleluia. Amém. 15 primeiro. Eu gosto muito dos hinários, mas para cantar eles eu sou zero. Não sei a letra não. Diz assim: e vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinha as 7 últimas pragas, porque nelas a consumada ira de Deus. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e a sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estava junto ao mar de vidro, e tinha as harpas de Davi, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e maravilhoso são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, os teus juízos são manifestos. E depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro resplandecente, cingido com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo se encheu com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém pôde entrar no templo até que se cumprissem as 7 pragas dos 7 anjos. Amém? Aleluia. Deus maravilhoso, Pai. Fala, Jesus, conosco nesse momento, ó palavra, através, Senhor, da tua mensagem, através, Senhor, desta palavra, Deus meu. Eu te peço, Senhor, usa-me como instrumento em tuas mãos, em nome de Jesus. Aleluias. Pode assentar, e quem ama ao Senhor, louve Ele com as palmas. Glória a Deus. Meus amados, eu sempre falo, e enquanto eu creio tiver vida e a igreja estiver aqui, eu vou falar. Nós estamos porque estamos vendo com os nossos olhos. Então nós estamos nos últimos momentos da igreja do Senhor na terra. Nós olhando aqui para a Bíblia Sagrada, onde lemos, a Bíblia começa dizendo: e vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham 7 últimas pragas, porque nelas se consumava a ira de Deus. Se nós olhar ao mundo ao nosso redor, nós vamos ver que em todo o planeta Terra, em todas as nações, estão se cumprindo
a profecia dos últimos dias para o arrebatamento. E uma coisa, meus irmãos, que me chama muito a atenção, está aqui, meus irmãos, no capítulo 16 e verso 10, aonde as taças da ira de Deus vão cair sobre o povo que estiverem nesse período, porque eu posso partir amanhã, hoje ainda não sei. A Bíblia diz que a taça da ira de Deus ao cair sobre eles, os homens chegarão a morder a sua língua de dor, mas não se arrependerão dos seus pecados, para que Deus o possa perdoar. E olhando, meus irmãos, para o nosso tempo de hoje, nós podemos ver que não está fácil tocar a obra de Deus. Não está fácil nós vamos pelejar com o povo hoje. Hoje você trabalha, você luta, você convida, você visita, você vai atrás, mas o povo não quer Jesus. E quando vem para a igreja só como visitante, não quer assumir uma responsabilidade de ser membro, não quer assumir uma responsabilidade de servir ao Senhor, congregando em determinada igreja ou na igreja, porque ele sabe que a partir daquele momento ele estará ligado ao ministério e o pastor vai ter, glória a Deus, certa exigência em cima dele. Então eles estão fugindo, eles querem dizer: não quero responsabilidade, não quero que ninguém me enche saco, não quero que ninguém me venha me encher as paciência, e estão e continuam no mundo, vindo na igreja e no mundo, vivendo no mundo como se Cristo não fosse voltar. É verdade, Deus. E olhando em volta de nós, nós vemos os países se preparando para a guerra, outros países em guerra. Nós vemos aqui no Brasil que aconteceu alguns terremotos, foi 2 ou 3, se não me falha a memória. Nós vemos, meus irmãos, aqui os desastres que tiveram das enchentes aqui. Tudo isso é sinais do tempo do fim para a vida de Jesus, porque eu me lembro muito bem que há anos atrás isso não existia no Brasil. É verdade. Glória a Deus. E se isso está acontecendo hoje, exatamente no tempo em que estamos vendo que o anticristo está aí, pronto para qualquer momento pegar, meus irmãos, uma posse, dominar o mundo, o que nós então estamos esperando ainda? O que é que você, homem, o que é que você, mulher, que ainda não se decidiu a sua vida, que ainda não entregou a sua vida para o Senhor, não abandonou o seu erro, o que é que você ainda está esperando? A trombeta tocar, a igreja sair, para depois você ver que realmente o que estávamos falando era verdade? Só que depois que isso acontecer, ainda que com lágrimas você busque, não terá mais esperança. É verdade mesmo. Saul, ele perdeu o reino sobre Israel, porque ele desobedeceu a ordem de Deus. E mesmo que ele chorou, mesmo que ele buscou, não teve mais chance. É verdade. E a igreja, depois que ela saiu da terra, aquele que ouviu a mensagem não quis aceitar, aquele que teve o convite rejeitou, aquele que estava na igreja, mas vinha na igreja sem compromisso, ou às vezes na igreja era uma coisa e lá na ausência dos irmãos, do pastor, era outra coisa. Quando Cristo voltar, arrebatar a sua igreja, você ficando, não precisa mais se arrepender, porque ainda que com lágrimas, não terá mais esperança. Glória a Deus. E a Bíblia revela aqui, graças a Deus, o apóstolo João dizendo: e viu um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estava junto ao mar de vidro, e tinha as harpas de Deus. Glória. Esses aqui que João fala, que ele via como um mar de vidro misturado com fogo. Vidro misturado com fogo é purificação. Então João via, meus irmãos, um povo saindo purificado. Olha bem aqui. E também os que saíram vitoriosos da besta, esses estavam saindo purificados. Quem são estes? Aqueles que, glória a Deus, aqueles que rejeitaram
que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal e do seu número, e que estava junto ao mar de vidro e tinha a harpa de Deus, isto é, estava na luta, passou pela purificação, e tinha com eles agora a harpa de Deus, e agora eles iam louvar e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro de Deus. Glória a Deus, irmãos. Olha aqui, a palavra do Senhor venha nos mostrar, irmãos, no verso 6: e os 7 anjos que tinham 7 pragas saíram do templo vestido de linho puro, resplandecente, cingido com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos as 7 taças de ouro cheias de ira de Deus, que vive para todo sempre. Essas taças da ira de Deus, que vai ser lançada sobre aqueles, sobre o mundo, para castigo daqueles que não quiseram se arrepender. Paulo, ele chega a dizer, meus irmãos, que nós, a igreja arrebatada, não ficaremos para a ira, mas seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos. A ira de Deus é para aqueles que não quiseram colocar a sua vida no altar, de acordo com a palavra de Deus. A ira de Deus é para aqueles que preferiram viver no mundo ardio, pecaminoso dessa época. A ira de Deus é para aqueles irmãos que às vezes vinham na igreja, até cantavam bonito, pregavam bonito, tinham uma atividade na igreja, mas nunca quis tomar uma providência com Deus de ser sincero e fiel a Ele. A ira de Deus, resumindo, é para aqueles que ficarem. Glória a Deus, amém? Olha bem, Apocalipse, capítulo 4, verso 6. Diga glória a Deus. Eu vou abrir aqui, irmãos, porque se eu for pedir os irmãos para abrir, não vou tomar muito tempo. Capítulo 4 de Apocalipse, verso 6, diz assim: e havia diante do trono como que mais de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por trás. Verso 7: e o primeiro animal era semelhante ao leão, e o segundo animal semelhante ao bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Glória a Deus. Estes animais que a Bíblia diz, porque no céu tem animais, você está vendo aqui. O que tem aqui na terra é espelho do que tem no céu. Só que esses anjos, nós vemos aqui que é anjos que têm reação como homem, agem como ser humano. E eles estarão distribuindo as taças para os anjos. Glória a Deus. Nós estávamos no capítulo 4. Glória a Deus. Vamos ver aqui no capítulo 5 e o verso 8. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Amém. Você pode dar glória a Deus, irmãos, não é proibido não, viu? Verso 8 diz assim: e havendo tomado o livro, os 4 animais e 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, e tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Você está vendo aqui? Às vezes meu irmão está orando para pedir a Deus força para vencer o mundo, força para vencer o pecado, porque eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil. E a Bíblia diz que as suas orações estão, meus irmãos, no ar de ouro, guardado ali. Todos os dias Deus vê, está no memorial de Deus. Verso 8 do capítulo 15. E o templo se encheu
com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Quer dizer, depois que as pragas forem lançadas, o templo de Deus se encherá de fumaça, e ninguém poderá entrar no templo enquanto as taças da ira de Deus não for consumada sobre a terra. Vemos no verso 10 aqui do capítulo 16, eu falei para os irmãos agora, que as pessoas vão chegar a morder a língua de dor. O desespero vai ser tão grande, irmãos, que eles vão procurar rochas, lugares para se esconderem, para fugir, mas não vão poder se escapar. Glória a Deus. No livro, meus irmãos, de 2 a Tessalonicenses, no capítulo 2, diga glória a Deus. Aleluia. No capítulo 2 de 2 a Tessalonicenses, aleluia. Glória a Deus. No verso 8 diz Paulo assim, ó. Glória a Deus. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo o sopro da sua boca, e aniquilará pelo poder da sua vida. Amém? Eu quero dizer para os irmãos que quando o anticristo pegar o poder aqui, os homens, os países em volta, os governantes que temos em volta, que se chamam-se da esquerda, eles são aliados com os donos do mundo. E os donos do mundo são aqueles que estão preparando o mundo para a posse do anticristo. Os da esquerda, os governos da esquerda, são aliados com eles, que estão lutando para tomar o poder, para preparar cada governo de cada país, preparar o seu país para entregar o governo na mão do anticristo. O governo mundial. O que acontece? Quando o anticristo pegar o poder, vai estar tudo preparado, é só chegar e executar. Como por exemplo, o irmão chega aqui e fala assim, passou da oportunidade, ele fala, eu vou cantar. Aí ele chega aqui, ele toca o instrumento e fala assim, posso tocar aquele violão? Pode, está afinado? Não, só pegar e tocar, está pronto, só pegar e tocar. Assim o anticristo, quando ele pegar o poder, vai estar tudo pronto. Oh, Deus. Só ele chegar e executar. Sinal da besta. Glória a Deus. As câmaras que muitas vezes nós usamos, ou as pessoas usam para segurança, essas que tem no sinaleiro, tudo vai servir para monitoramento do anticristo. É verdade mesmo. Os aparelhos de computadores, porque existe aparelho de computadores e tecnologias super avançadas, irão ser usados para o poder do anticristo. Os chips que nós temos nos celulares, eles também vão ser utilizados. E nada a menos de dizer para vocês que o chip também será o sinal da besta. É verdade. Glória a Deus. Há pregadores que dizem que não, mas eu não abro mão do que eu leio na Bíblia, vejo qual é a função daquele chipzinho que eles querem colocar no ser humano. Quando o anticristo pegar o poder, o povo vai estar preparado, o governo de cada país vai estar preparando o povo, tal tempo, assim será obrigado o uso do chip, será obrigado isso, será obrigado aquilo. Aquele período, aquele tempo que ele determinar, é o período que o anticristo vai pegar o poder e colocar as coisas em ordem. Glória a Deus. O anticristo vai ter o seu domínio, o seu período de domínio aqui. Verdade. Será um período, irmãos, para os irmãos entenderem melhor, eu falo, será um período. Vocês já assistiram aquele filme de terror de Sexta-feira 13? Ali é um filme. E tem pessoas que vêem o filme ali e não conseguem dormir de noite. Satanás atormenta ele de tal forma que ele não consegue dormir de noite. E aquele filme é apresentado a demônios. Verdade.
para atormentar as pessoas que assistem. Mas no tempo do anticristo, não será um filme, será uma realidade no meio da humanidade. Verdade mesmo. Glória a Deus. Aleluia, santo. Ele se tornará as pessoas zumbis. Se tornará as pessoas zumbis. Por que eles estão criando ser humano, dizendo que ser humano robôs, para substituir o ser humano? Por quê? Porque eles estão preparando. Eles têm os seus projetos de guerra. Há uma guerra que ainda há de acontecer, aonde todas as nações, capítulo 14 de Zacarias, todas as nações se reunirão em volta de Israel para poder destruir Israel. Isso quem estará coordenando será o anticristo. Será nesta hora em que Israel vê que vai ser extirpado do mapa, então eles vão clamar ao Senhor: Deus, cadê o teu filho que tu disse que havia de mandar sobre nós para nos governar? E então nesta hora, lá no capítulo 14 de Zacarias, verso 4, será nesta hora em que Cristo descerá com os santos. Sabe quem são os santos? A igreja que já foi. Eu comecei aqui na Taça da Ira, passei pelo tempo da igreja aqui no Mar de Vida, que foi purificado, e pulei lá para frente. O que vocês estão entendendo, né? Porque quando a igreja sair dessa terra, Satanás, que é o anticristo, vai estar no poder. Vai estar no poder, vai estar dominando. Há pregadores que dizem que a igreja há de passar pelo período do anticristo. Ela pode pegar um pedaço, o início ali, mas porque a igreja vai ter que ser perseguida ainda. E essa perseguição, sim, eu creio que será pelo anticristo. Mas no meio dessa perseguição, é aqui cumpre o mar de vidro. A igreja será purificada. E aí, depois de purificada, ela será tirada. Depois que ela será tirada, ela estará lá no Cordeiro de Deus, nas cordas do Cordeiro do Senhor, e o mundo vivendo e presenciando a grande tribulação. Aleluia, glória a Deus. Então o que acontece, irmãos? Quando Israel estiver cercado, que eles clamaram ao Senhor: cadê o seu filho que tu disse que haveria de mandar ele para reinar sobre nós? Desce Jesus e a igreja. E a Bíblia diz que ao Jesus descer sobre o Monte das Oliveiras, o monte se abrirá para o norte e para o sul, e então ele aniquilará os seus inimigos com o sopro da sua boca. Aleluia. Ele naquele momento dará vitória para o teu povo Israel, somente com o sopro da sua boca. Agora eu vejo, vou sair um pouquinho da mensagem para vocês verem. Existe pessoa que critica de Deus, existe pessoas que brincam com Deus, que blasfema contra Deus, que fala que Deus não existe, faz piada do nome de Deus, zomba de Deus, murmura de Deus. E a Bíblia mostra que o nosso Deus é tão poderoso que Ele não precisa tocar em nada para fazer, para acontecer. Somente Ele querer acontece. Para Ele quer os seus inimigos, é somente com o sopro da boca Ele faz. Agora você que é a igreja do Senhor, você já imaginou? Você está sob o comando desse Deus, você está sob a proteção desse Deus, que tem um poder sobrenatural, que não tem Deus nenhum no mundo, na terra, que tem um poder igual a Ele, que não tem nada que pode parar diante dele, nem mesmo seus próprios adversários, porque Ele tem poder para poder aniquilar somente com o poder do sopro da sua boca. Oh, maravilhas, irmãos. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ao
meus irmãos, Aleluia, glória, glória a Deus. que os santos estará com ele descendo naquele dia, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável daquele dia em que todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. É verdade. Aleluia. Paulo aqui, meus irmãos, no capítulo 2 de Tessalonicenses, no verso 8, ele mostra o poderio sobrenatural do nosso Deus. Com o som da boca, ele aniquilará o inimigo. É verdade. Veja, meus irmãos, o que diz a respeito, meus irmãos, dos 7 anjos com a trombeta e a fumaça do templo. No livro de Êxodo, capítulo 40, verso 34. Glória a Deus. Livro de Êxodo, capítulo 40, verso 34. Glória a Deus. Veja só o que diz aqui. Aleluia. Diz assim, ó: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. 35. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Glória. Aleluia. A Bíblia diz que aqui, onde nós lemos no capítulo 15, que quando o anjo entregar as taças da ira de Deus, quando o animal, entregar as taças da ira de Deus para os anjos do Senhor, glória a Deus, a Bíblia diz, meus irmãos, que a fumaça tomará conta do tabernáculo de Deus. Aleluia. E ninguém poderá entrar enquanto não for consumada as taças da ira de Deus. Olha bem, Ei, Jesus. a Bíblia revela que nesse período surgirá vamos dizer assim, animais que tem aparência de cavalos e tem picadas como se fossem picadas de escorpiões. E estes atormentarão os homens que ficarem, as pessoas que ficarem com picada de escorpiões durante 6 meses. Verdade mesmo. Imagina 6 meses você ser picado por um escorpião. Glória a Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que nesse período o sangue que jorrará sobre a terra será tão grande que chegará à barrigueira dos cavalos. Ei, Deus. Será um período de grande tribulação. Eu não tenho dúvida que surgirá a guerra como terceira guerra mundial. Eu não tenho dúvida, meus irmãos, que será um tempo, a Bíblia diz que será um tempo como nunca houve antes e nem haverá semelhante. Se o ser humano soubesse tanto que é sincero, quanto que é sério, a palavra de Deus, não tinha essa camada de crente por aí brincando com a palavra de Deus. Verdade, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Eu vejo cada tipo de carnalidade, de barbaridade acontecendo dentro da casa de Deus. Homens que se dizem ser pregadores, pastores, que pastores que nada. Aleluia. Em cima do altar de Deus, fazendo macacada, jogando bola, fazendo gracinha. Homens que não têm compromisso com Deus, homens que não têm chamado por Deus, homens que não foram escolhidos por Deus. Está contaminado a casa de Deus, mas naquele dia. Ei, Deus. Oh, maravilha! Eles irão conhecer quem é o verdadeiro Deus que servimos. Tem muitos que para continuar no seu erro dizem: Deus é agora, Deus não faz isso não, Deus é agora. Mas a minha Bíblia também diz que Ele é fogo, e fogo consumidor. Ele está deixando para o grande dia. O dia do juízo vem, vai chegar um dia que todos vão ter que se comparecer diante dele. Vai chegar um dia que todos vão ter que ser julgados. Cada um vai prestar conta de si, de tudo aquilo que fez e do que não fez, do que deixou de fazer, de tudo que fez nesse corpo. Vai se apresentar diante de Deus, e aí vão ter que prestar conta ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz, meus amados,
se dobrará e toda língua confessará. Aleluias. Não é brincadeira não, irmãos. Deus não faz como lá, ele fez lá no Egito, quando ele tirou o povo dele, matou Coré, matou Acã e todos aqueles que se levantaram contra Moisés no templo, matou os que murmuraram. Murmurar, murmurar é falar contra Deus. Recebe uma bênção e murmura com aquela bênção, porque não é assim que você quer murmurar, reclamar, falar mal daquilo que Deus te deu. O povo de Israel morreu por isso. E quantos crentes existem no nosso meio que vivem só murmurando contra Deus? Verdade. Eita, aqueles que saíram lá do Egito, aqueles que saíram lá, não entraram na terra prometida por causa das suas murmurações. Cuidado, irmão, que você pode ser impedido de entrar no reino de Deus por conta das suas murmurações. Há muitos que pensam que pecado é só adultério. Há muitos que pensam que pecado é só matar, mas continuam fuxicando, continuam fofocando, brincando no altar de Deus, fazendo da casa de Deus seus irmãos como se fosse convite de ladrão. Aleluia, e estão lá levando como se nada fosse acontecer, mas está tudo registrado para o dia da prestação de conta. Verdade. Aleluias. Está tudo registrado. Glória a Deus. A Bíblia diz que esse dia ninguém escapará. Ei, Deus, é verdade. Ninguém, irmãos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, Deus. Ninguém escapará do grande e terrível dia do Senhor. Glória a Deus. Capítulo 16, verso 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrate, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Vocês estão sabendo o que está acontecendo lá no rio Eufrate? Quem sabe? Sabe não? Verdade. Não acredito. Você não sabe o que está acontecendo no rio Eufrate? Esta profecia que está cumprindo lá, ele já secou e muito, e ele é que dá, meus irmãos, ali mantimento para aquelas regiões ali, aqueles países em volta ali, ele que abastece ali. Em volta dele é um lugar de grande lavoura que as pessoas plantam, é um lugar que os povos antigamente lucravam e enriqueciam-se. Hoje está bem baixo, bem seco, a pessoa atravessa de a pé. E os grandes, os donos do mundo, nem se preocupam, está nem aí, sabe por quê? O problema deles é impor o anticristo no poder. Mas você sabe para que isso está acontecendo? Para acontecer a guerra de Gog e Magog. Eles vão passar por ali. Esse rio aqui, ó, a Bíblia diz aqui, ó, no fim aqui, ó, para que se preparasse o caminho para os reis do Oriente. Eles podem vir guerrear e atravessar ali para encontrar com o povo de Deus Israel para guerrear-se contra ele. Isso quer dizer que essa guerra está para acontecer próximo. E sabe que é a guerra de Gog e Magog? Israel e Rússia. Preparem, Rússia indo direto para a Ucrânia. Está indo com aquele país que estava em volta de lá? Ucrânia. Ainda está guerreando aí. Eles estavam querendo entrar numa outra aí, né? Estados Unidos estavam querendo intervir em Israel, e depois estavam querendo também para Irã, né? China. Quer dizer, estão todos se movimentando, irmãos. Estão todos se preparando. Vai chegar um tempo que o rei do Oriente lá, que eu falei para vocês agora aqui, né? Rússia, vai se desentender, porque os países que estão guerreando contra Israel, tudo é aliado a ele. Vai chegar um momento que ele vai se alterar, e aí poderá começar. E aí? Como está você? Como está a sua vida, irmãos? Eu tenho várias outras referências aqui para falar dos irmãos, mas como eu falei, a mensagem é grande. Se eu for prosseguir, vamos demorar. Glória a Deus.
Deus prepara um outro dia. E o Espírito de Deus continue falando no coração do meu Senhor. Aleluia, Jesus. Amém? Bate palmas e louva aquele que fica. Glória a Deus, aleluia! Glória a Jesus. Coloca de pé, igreja. Oh, maravilha, coloca de pé.